Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos falar sobre o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Vamos para a nossa aula então? A primeira coisa que nós temos que entender num GPS, que é uma coisa familiar para todos nós nos dias de hoje, é que a sigla GPS já vai nos dar um grande entendimento sobre o seu funcionamento, que é então um sistema de posicionamento global. Ou seja, em qualquer parte do planeta você consegue ter seu posicionamento georreferenciado. É um sistema que trabalha por meio de satélites e inicialmente ele foi criado para o uso militar. Muito embora a gente também, de forma civil, vamos dizer assim, utiliza bastante esse sistema. Alguns dos exemplos que nós podemos citar aqui é o GPS, que é o tradicional, que é pelo exército americano, o GLONASS, ou GLONASS, tanto faz, que é da Rússia, o Galileu, que é o da União Europeia, e o COMPASS, que é o da China. Oficialmente, nós estamos trabalhando com o GPS desde 1995. Oficialmente que eu falo de forma que os civis estão utilizando eles. Antes disso, nós não sabemos desde quando o exército americano e os demais exércitos vêm utilizando esse tipo de tecnologia. Para nós, meros mortais, vamos dizer assim, é muito utilizado para o levantamento topológico, para orientação em mares, para orientação, hoje a gente usa aí no sistema de navegação do nosso carro, enfim, uma série de utilidades muito interessantes nos dias atuais aí. Agora vamos falar um pouco sobre a parte técnica dele. Primeira coisa, ele permite obter as coordenadas geográficas de latitude e longitude no sistema de coordenadas WGS84. O que isso implica para nós, pessoal? Se você for lembrar lá das aulas iniciais, o sistema de coordenadas WGS84, ele pega todas as regiões do planeta e plota ela igualmente num âmbito 2D. É como se então nós estivéssemos dividindo um pedacinho dessa conta, desse erro para todas as regiões do mundo aí. Beleza, pessoal? Não esquece disso não. Ele também permite obter a altitude em relação ao nível do mar. Eu vou até te mostrar um exemplo. Todos os aplicativos, você baixar um agora aí, você vai sempre ter essa opção de altitude. Outra coisa que ele também permite é você saber a hora certa e ele te dá uma precisão em metros. É claro que essa precisão vai variar muito, de que função, de qual utilização você está dando para ele. Se é num uso normal, você vai ter uma certa precisão. Agora, se é num uso, por exemplo, do exército, você vai precisar de uma precisão maior e com certeza você vai ter. Nós podemos até dizer que existem dois GPS. Por quê? Porque você vai concordar comigo que o GPS de uso militar ele tem que ser uma coisa mais restrita. E se ele é uma coisa mais restrita, com certeza tem mais tecnologia embutida e com certeza tem uma maior segurança intrínseca nele. Por quê? Porque esse sistema não pode parar, porque esse sistema precisa ter uma precisão maior, porque aí já está lidando com uma possível guerra, uma possível cobertura maior de segurança para um território. Então todas essas questões vão ser sempre motivos de diferenciar o que o uso militar faz do que o uso civil faz. Então eu registrei para você aqui que o uso civil ele é gratuito e continuamente em todo o globo terrestre. Porém, o de uso militar está disponível apenas para as Forças Armadas, por exemplo, do GPS, dos Estados Unidos e os seus aliados aí. A precisão do GPS de uso civil, ela possui um erro proposital adicionado nesse sinal. E isso novamente é fácil da gente entender porque eu não posso aqui, eu que sou programador, ter acesso, por exemplo, a uma precisão de 1 centímetro e querer fazer, por exemplo, uma arma bélica. Entenderam? Então, por isso que propositalmente eles vão regular o acesso de quem vai ter possibilidade de ter acesso a essas ferramentas com maiores precisões. Tá certo, pessoal? Então, só para registrar aqui, enquanto que um tem uma precisão em torno de 3,5 metros, que já tá bom demais, o do pessoal que trabalha com o exército chega a precisão de 1 centímetro. É uma coisa desse tanto aqui, Ou seja, os caras conseguem, por exemplo, programar um míssil com um erro bem pequenininho de acerto. Entendem
a questão que nós estamos pisando aqui? De forma geral, pessoal, nós podemos dizer que existem cerca de 24 satélites GPS em órbita na Terra, que são aqueles que nós chamamos de estacionários. Isso significa dizer que, em qualquer local da superfície da Terra, é possível ter uma visada, ou seja, um alcance de no mínimo 4 satélites. É claro que um vai ter um sinal maior que o outro, mas não vem ao caso. E o funcionamento nada mais é do que um satélite envia um sinal e é captado pela antena do receptor do GPS. A partir do recebimento desse pacote de informação, ele vai disparar o processo de cálculo da distância entre esse aparelho e o satélite em si. Normalmente esse tipo de cálculo é feito por meio de triangulação e aí você tem vamos dizer assim, uma interpolação desses 3 satélites mais próximos que estão contribuindo com essa informação. Entenderam, pessoal? Então aqui eu coloquei um exemplo para você. Suponha que eu esteja nesse ponto aqui da Terra e aí eu coloquei aqui 3 satélites dando visada em mim, ou seja, 3 satélites abrangendo onde eu estou posicionado. É fácil nós entendermos que quanto mais satélites, melhor será a precisão dessa minha posição. Aqui já é um exemplo de um aplicativo que usa o GPS, tá, pessoal? Isso aqui eu baixei aleatoriamente, o que eu achei mais interessante lá na Play Store, lá abri e procurei. E aí você vai ver que ele tem diversas funcionalidades. Cada uma dessas bolinhas aqui, é uma funcionalidade que esse aplicativo aqui traz. Ou seja, você vê que o simples fato de nós conseguirmos saber a posição nossa no globo, nós já podemos pensar em uma infinidade de aplicações para ela. Como, por exemplo, aqui, a mais básica dela é definir qual é a latitude e longitude da onde eu chamei esse ponto. Então aqui ele colocou para mim que esse satélite tem uma precisão de 22 metros e aqui é legal que eu consigo ver todos os satélites que estão aqui na minha área, que é a área da minha casa, tá, gente? Aqui perto do Instituto Federal aqui, Então aqui está abrangendo 23 satélites me dando visada. Você consegue perceber pelas bolinhas aqui, quais tem um sinal melhor e quais tem pior. Então os que estão na bolinha mais próximo do verde são os que têm um sinal melhor. Em contrapartida, os que estão mais se aproximando do vermelho são aqueles que têm um sinal mais fraco. Mas nada impede de eu utilizar também. Esse aplicativo aqui mesmo permite que eu escolha qual deles eu quero utilizar, mesmo que ele esteja longe aí. Beleza, pessoal? Então aqui é só para exemplificar um aplicativo que já faz uso do GPS. Que hoje, nessa aula ainda, nós vamos fazer exatamente isso aqui. Nós vamos colocar um botãozinho, fazer um aplicativo que vai fazer um botão e ele reconhece em tempo real qual é a sua posição no globo aí. Ok, pessoal? Continuando, nós podemos dizer então que o sistema de posicionamento global, ele não depende da internet, ou seja, ele é um serviço que não está ligado à internet. Resumindo então, você pode até querer utilizar a internet, tudo bem, mas a internet não é essencial para que o GPS funcione. Tá claro isso? Outro ponto importantíssimo, a capacidade do sistema é ilimitada, você pode pendurar quantos caras quiser aí. Porque na prática o satélite ele não recebe nenhuma informação, ele só envia informação. Em áreas abertas a precisão é maior, ou seja, quando você está debaixo de uma árvore, de um prédio ou dentro mesmo de uma casa, esse sinal pode reduzir bastante ou até mesmo zerar e esse sinal ser bloqueado. Um aparelho de GPS, aí eu falando errado, né? Um aparelho de geolocalização, ele pode ter compatibilidade com diversas fontes, como por exemplo o GPS, o GLONASS, o Galileu e assim por diante. O que vai definir isso, pessoal? O que vai definir isso é lá na hora de comprar, vai estar especificado com qual desses sistemas ele se alinha melhor. Um ponto negativo, né? Em caso de guerra, o sinal do GPS pode ser desligado. E aí só vai ficar ligado o sistema, vamos dizer assim, o sistema que alimenta os militares aí. Entrou em guerra, beleza. E aí, o que a gente faz? A gente tem algumas alternativas, né? Uma delas é a internet, onde aí você vai obter a localização por meio do endereço de IP. Ele não é tão exato quanto o GPS, mas já te dá uma noção boa aí de onde está vindo esse acesso a essa requisição. Outra opção é por meio do ID da antena da operadora de celular. Lembra daquela imagem da visada lá?
se eu estou dentro da cobertura de uma antena, eu sei o ID daquela antena, então eu sei de onde está vindo essa requisição. E por fim, a última opção é fazer triangulação entre as antenas de telefonia celular. Isso também já foi usado para solucionar alguns crimes e etc. Mas isso vai depender muito da qualidade do sinal e da quantidade de torre disponível naquele espaço geográfico. Beleza, pessoal? Embora o seguinte, se entrar em guerra e desligar o GPS, eu, Zé Rui, penso que a internet também vai cair, vai ter algum problema em cima disso aí. Então não vai ter muita alternativa não, tá, pessoal? Mas, se desligar só o GPS, uma forma da gente continuar trabalhando nessa área vai ser em cima da parte do IP aí. Dito isso, pessoal, agora nós podemos entrar na parte que nos cabe mesmo. Como que nós vamos fazer esse GPS funcionar aqui dentro do nosso computador, dentro do nosso mobile, dentro do nosso site? Como todos os aplicativos que nós vamos fazer, nós estamos acostumados, né, com isso já, nós vamos ter que pedir permissão para o usuário para nós utilizarmos, ou melhor, para que o nosso sistema utilize a tecnologia do GPS que está embutido dentro do celular dele, por exemplo. Isso vai ser feito aqui no Android Studio pelo Android Manifest, ou seja, nós vamos pedir a ele a licença para usar o GPS dele. Esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, nós temos dois tipos de permissão. Nós podemos pedir a permissão do Coarse Location, que ela tem um pouco menos de precisão, ou o Fine Location, que é o que nós vamos utilizar, porque ele tem uma precisão um pouco maior. Então, se a gente já vai pedir o acesso mesmo, a gente já pede o acesso para uma localização mais fina. Seria mais ou menos isso. Entenderam? Aqui eu estou registrando para sempre solicitar as duas permissões. Por quê? Na prática você vai usar uma só. Mas como você já vai estar pedindo a permissão para o usuário, e se põe na posição do usuário, se você pediu hoje, pedir amanhã de novo, ele vai estranhar, falar assim, esse aplicativo está me pedindo permissão toda hora, sendo que essa permissão ela só vai acontecer uma única vez, só na primeira vez que você usa um certo aplicativo que ele te pede aquela permissão ali. Concorda comigo? Então aqui eu já coloco o seguinte, pede as duas permissões, porque se uma falhar, você já tem permissão para usar a outra e assim por diante. Mas se você quiser usar só o Fine Location, pedir só o Fine Location também, não vai ter problema nenhum não. A partir daí, pessoal, você vai mandar uma requisição para o GPS pedindo a posição dele. Só que a classe que vai fazer isso lá dentro do GPS no Android é o Location Listener, ou seja, como se tivesse ali um cara só ouvindo a localização. De tempo em tempo, ele é um ouvinte de localização, entenderam? Então, guarde esses nomes, porque a partir de agora nós vamos fazer um exemplo do início ao fim e esses nomes dessas classes vão ter que soar corretamente para você, senão você vai fazer algumas confusões. Beleza? Então a primeira coisa é a classe Location Listener é a responsável por obter a latitude e a longitude. Pode ficar tranquilo que nós vamos ver aqui na prática, no código, como que isso aqui funciona. Então vamos lá. Esse Location Listener, ele não é uma classe, mas ele é uma interface. Então, o conceito de interface de orientação a objetos, não uma interface gráfica, eu estou dizendo de uma interface em que todos os métodos dessa classe, eles são abstratos, então isso configura como sendo uma interface. Portanto, a partir de agora, os seus conceitos de orientação a objetos vão ter que estar aí, afiados para a gente não ter problemas, beleza, pessoal? Então nós vamos fazer a implementação dessa interface, que nós vamos criar uma nova classe, que é uma classe nossa, e aí nós vamos ter que implementar esse método aqui, onLocationChanged. Ou seja, sempre que o GPS mudar de posição, esse método aqui vai estar sabendo disso. Mesmo que você clicou ou não no botão, ele vai conseguir identificar que esse celular ou que esse dispositivo móvel movimentou-se. Ok? Então qual que é a atividade que nós vamos fazer? Que é a que eu vou querer que você faça também, que você replique aí na sua casa após eu fazer com vocês aqui. Então, nós vamos criar uma aplicação Android que apresente em um mapa a geolocalização atual desse usuário. Então eu coloquei aqui um botão buscar lat-long, que uma vez que eu clico em cima dele, o aplicativo vai fazer o seguinte, vai acionar, fazer uma requisição lá no GPS e na volta ele vai pegar e vai plotar isso aqui
no mapa para mim, com essa posição. Só isso. Vamos ver como que faz isso aqui então? Antes disso, já coloco para você uma boa referência que é o site do Android Developer. Ou seja, aqui eu tiro toda a documentação que eu preciso, por exemplo, para trabalhar com as classes Location aí do GPS. Então vale a pena você acessar e conferir. Tanto é que eu já vou pedir no final dessa aula para pelo menos você dar uma lida, dar uma olhada, vasculhar um pouco esse site aqui para você ver quais métodos essas classes têm que podem te alimentar o raciocínio para você criar novos aplicativos. Então vamos lá, vamos criar a primeira aplicação aqui Android. Então você vai acessar o seu Android Studio, vai criar um projeto, clicando aqui, ó, File, New Project, vai abrir para você essas opções. Você já pode criar aqui direto um com mapa, enfim. Eu gosto sempre de criar um vazio, né, um projeto em branco, que é o Empty Activity, que aí eu vou criar os meus componentes todos na mão lá dentro do XML. Vai abrir para você a opção de colocar o nome do seu projeto. Eu coloquei aqui posicionamento global GPS, você poderia ter colocado posicionamento global, ou só GPS, ou aula 01, ou qualquer aula que você quiser aí. Tá joia, pessoal? Dê sempre nomes intuitivos e finalize no botão Finish. Automaticamente ele vai criar para você o projeto no Android Studio. Chama atenção para esses três principais arquivos, que são eles: o Android Manifest, que normalmente vai ter aqui dentro algumas configurações e permissões para você configurar, o Main Activity, que é o que? Aquela telinha principal do seu aplicativo, aonde vai ter ali o seu método onCreate, que até está aberto aqui, ó, que é onde ele vai começar o seu projeto, né, onde ele vai fazer todas as chamadas das suas funções, e o seu layout, que é o Activity Main XML, ou seja, a sua interface gráfica, onde você coloca os botões e etc. aí. É claro, pessoal, que tem uma infinidade de outros arquivos e você vai criando classes e classes, mas esses são os principais que eu quero chamar a atenção para você começar o seu primeiro projeto. Beleza. A partir de agora, pessoal, que nós simplesmente configuramos e criamos o nosso projeto, tá lembrado aqui, ó? O que eu falei para você lá que a primeira coisa que nós temos que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é pedir licença para o usuário para me poder usar o recurso do GPS que tem no celular dele. E aí eu já peço também, por exemplo, para usar o recurso da internet. Lembrando que essa permissão vai acontecer uma única vez só na primeira vez, depois fica salvo e aí não precisa ficar pedindo toda vez que roda o sistema. Então nós vamos colocar lá dentro do Android Manifest e depois eu vou te mostrar que nós vamos ter que colocar isso aqui lá na função, daquela funçãozinha que eu clico lá, ó, buscar lat_long, eu vou ter que colocar lá também. Então você vai colocar essas duas linhas dentro do arquivo Android Manifest.xml. Onde que você vai colocar ela? Vai colocar aqui em cima, antes de Application. Então aqui já é uma foto, né, uma imagem do meu projeto onde eu coloquei. Então tá aqui para você não ter problemas na hora de colocar. Feito isso, nós podemos agora criar a nossa telinha de entrada. Vamos lá fazer ela? Então você vai abrir o arquivo Activity Main, que é o seu layout, e vai copiar esse código aqui, ó. Nesse código, nada mais, nada menos, eu coloco um botão lá no topo, cujo o caption dele, né, o label dele é buscar lat_long, e quando clicar eu estou chamando o seguinte método: buscar informações GPS. Eu não fiz ainda, vou te mostrar ele aqui agora mais na frente. E uma web view, que é exatamente aonde nós vamos visualizar o nosso Google Maps. Chama atenção para você, dentro do Android Studio, você pode vir aqui, ó, logo no cantinho superior direito, tem a opção aqui do código, aí você vai ver só o código. Se você colocar aqui Split, você vai ver uma prévia de como está ficando a sua tela. Então a sua tela tem um botão aqui, ó, na linha 13, 14 é o botão, buscar lat_long, e aqui para frente nós temos a nossa web view. Beleza, pessoal? Então aqui você pode ver como que está ficando a sua telinha aí. Vamos criar agora o nosso método aqui, ó, buscar informações GPS. Então, para fazer esse método buscar informações GPS, antes nós precisamos então fazer a nossa classe de localização, que nada mais é do que uma implementação da interface Location Listener que eu te mostrei no início.
Agora eu vou te mostrar a codificação dessa classe, que eu estou chamando de minha localização listener, que será responsável por tratar todos os eventos vinculados a uma mudança de localização. Basicamente, essa minha classe vai ter dois atributos e eu vou colocar eles como sendo estático, que serão a latitude e a longitude. Nada mais do que isso. E essa interface, ou melhor, essa classe agora, que agora é uma classe concreta, né, que eu estou implementando ela vai ser parâmetro da função request_location_update, que aí sim, esse request que vai ser feito lá no GPS, como parâmetro dele, vai ter esse location listener que vai trazer dentro de si a latitude e a longitude. Tá claro isso, pessoal? Eu vou te mostrar aqui agora essa outra classe para clarear um pouco mais esse entendimento. A classe que tem esse método request_location_update é a location manager, ou seja, o gerenciador de localização. Vamos entender dessa forma. Esse gerenciador de localização, ele vai ser responsável por fazer essa requisição ao GPS. Para fazer a requisição ao GPS, eu tenho que falar 4 parâmetros principais. O primeiro deles, qual é o provedor dessa informação? Se eu estiver trabalhando com o sistema americano, vai ser o GPS. Se eu estiver trabalhando com o sistema da União Europeia, vai ser o Galileu e assim por diante. Se eu estiver trabalhando com a Wi-Fi, eu também posso fazer isso, como eu vou fazer aqui, como eu estou dentro de casa, eu posso fazer isso também. Se eu estiver usando o 3G da operadora, eu também posso colocar aí, o provedor é a operadora tal. Então, o provedor vai ser da onde eu vou buscar essas informações. Segundo parâmetro, intervalo de tempo de atualização. Ou seja, eu posso limitar de quanto em quanto tempo eu posso fazer essa requisição. Como eu não vou limitar em nada, eu vou colocar 0. Lembrando que a unidade desse cara está em milissegundos. Então, para formar 1 segundo, você vai ter que colocar aqui 1000 milissegundos. Intervalo em metros para essa atualização, mesma ideia. É um intervalo máximo, tá, pessoal? Um teto. Ou seja, como se eu quisesse colocar que acima de 100 metros ele não faz essa requisição. Seria isso. Mas aí eu não vou colocar limitação nenhuma, que eu posso fazer essa chamada em qualquer distância que eu quiser. E, por último, para essa classe Location Manager, eu tenho que informar quem é o Location Listener. Aí vamos lá, vamos entender aqui, ó. Esse cara aqui não é uma interface e a minha localização Listener não é uma classe. Então eu posso passar como parâmetro uma classe para uma interface? Conceitos básicos, quem fez comigo orientação a objetos aí vai lembrar, ó. É quase que um conceito de polimorfismo aqui. Claro que pode. Se essa classe ela implementa Location Listener, ela é Location Listener, certo? Então minha localização Listener, ela é esse objeto aqui, ela é do tipo dessa interface aqui. Então está perfeita essa chamada. Com isso então, uma vez que você definiu esse objeto Location Manager e fez a requisição passando esses 4 parâmetros, a partir de agora a geolocalização será atualizada sempre que houver qualquer mudança e não vai haver limite de tempo ou espaço. Ou seja, qualquer hora que você apertar no botão lá, buscar latilong, ele vai te retornar a latitude e a longitude daquele ponto. Aqui então está a minha classe, minha localização. Peço desculpa aqui, pessoal, acabou que eu coloquei aqui que ela chama minha localização listener e coloquei minha localização, tá? Então ou vocês alteram aqui para minha localização listener ou mudo aqui só para minha localização. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente estou implementando essa interface. Com isso então, eu coloquei aqui 2 atributos que é a latitude e longitude. Coloquei como público mesmo, tá, gente? Que são atributos estáticos, então nós temos que lembrar mais um conceito de orientação a objeto. Se ele é estático, eu não preciso instanciar a minha localização, que é essa classe, para poder ter acesso a ele. Mas eu pago um preço de que, se ele é estático, ele é único. Eu tenho uma latitude e uma longitude por classe. Entenderam? Isso é conceito de orientação a objetos, lembre-se disso. E aí automaticamente eu preciso sobrescrever o método onLocationChange. Esses outros 4 aqui não preciso colocar nada.
Então o que vai ter dentro desse método aqui, pessoal? Ele simplesmente vai pegar o objeto location que está vindo como parâmetro e vai pegar a latitude e longitude dele e alimentar esses dois atributos que eu acabei de criar aqui. Porque aí sim eu vou colocar lá na minha classe main e trabalhar com eles. Vamos ver como que isso aqui fica? Aqui agora nós estamos dentro da classe main_activity e vamos implementar o método buscar informações. Então, buscar informações, eu preciso criar um location manager e preciso criar um location listener. Lembrando que esse cara aqui é uma interface, então eu não vou conseguir dar um new nele. Mas eu consigo dar um new, por exemplo, na linha 5, ó, na minha localização listener, que é a classe que eu acabei de te mostrar aqui. O location manager, eu já vou dar um get system nele, que é passando o sistema de localização para ele. A partir daí, pessoal, eu vou fazer a requisição lá que eu acabei de explicar para vocês aqui, do Request Location Updates. Então perceba pela linha 7 que eu vou fazer o quê? Dentro do meu Location Manager, eu vou fazer o meu Request Location Update. Só que aí eu passo para ele quem é o meu provedor, que eu escrevo dessa forma, né? Um GPS Provider, passando aqui 0 segundos e 0 metros. E eu entrego para ele o objeto da minha classe localização que eu acabei de fazer. Então, essa requisição vai lá buscar as informações e vai preencher esse objeto aqui. Concorda comigo que esse objeto tem o campo latitude e longitude, que foi o que nós fizemos? Então, na hora que ele voltar da linha 7, ele já preencheu quem é a latitude e a longitude desse mloc listener, que é a minha classe localização listener. Pronto, aí eu estou com a minha latitude e longitude na mão, posso fazer o que eu quiser. Aqui então na linha 8 é só por segurança, eu vejo se esse provider está habilitado, que nesse caso é o GPS está habilitado, porque se ele não tiver, eu vou jogar uma mensagem de texto na tela falando que o GPS está desabilitado. Agora, se ele tiver habilitado, se ele tiver ok, se ele tiver habilitado, eu simplesmente vou criar um texto, latitude, minha localização listener, campo latitude, que é o que veio por aqui, dou uma quebra de linha e coloco longitude, pegando o que está dentro do campo longitude. E aí vai ser impresso na tela em tempo real para mim aí. Beleza, pessoal? Simples assim. E na linha 16, para finalizar, eu vou chamar o Google Maps para ser apresentado junto com esse ponto, que aí sim fica uma renderização bacaninha. Mas antes disso tem um problema aqui, ó. Se você for tentar rodar esse cara, na hora que você estiver digitando esse código aqui, a linha 7 vai dar problema. Aí vai aparecer uma lâmpadazinha aqui do lado. Se você clicar nela, né, ele já vai te dar uma sugestão. Ou importar algum cara, ou colocar algum outro código de segurança, que é o que nós vamos colocar aqui agora. Ó. Lembra que eu falei que nós temos que pedir a permissão para usar o GPS, tanto lá no Android Manifest, quanto no momento da implementação? E é aqui que nós vamos fazer esse pedido de novo. E ele não vai deixar você passar adiante se você não colocar isso. Tanto é que ele vai falar, ó, do jeito que está aqui, esse programa vai dar erro na linha 7. Porque ele precisa de um if verificando se o manifest tem sim o acesso da localização fina ou da localização que não é tão boa assim, que é a coarse location. Então basta você copiar esse código e colocar ele aqui, ó. Se acontecer qualquer problema, ele vai dar um retorno vazio e vai parar por aqui. Tá joia? Agora, para finalizar, só falta te mostrar o método mostrar Google Maps, onde eu passo para ele a latitude e a longitude. Esse método, pessoal, é muito simples. Ele não retorna nada, recebe como parâmetro um double latitude e um double longitude. E aí eu crio aqui, ó, falo para ele qual é o objeto lá no XML que vai receber esse mapa, que é a nossa web view, seto o JavaScript para true e faço um load URL, como se fosse no meu navegador naturalmente. Então é google.com, maps, search, API, e aí eu coloco latitude e longitude. É a mesma coisa, gente. Se vocês pegarem esse endereço aqui com uma latitude e uma longitude válida e acessar um browser qualquer, ele vai abrir para você o Google Maps pontuando ali. E aí, aqui está o nosso aplicativo funcionando. Toda vez que eu clicar aqui em buscar latlong, ele vai buscar essa posição e vai renderizar aqui para mim por meio dessa URL aqui. Comentários finais.
eu testei isso aqui, ó, foi no meu celular físico, não foi no emulador que o Android Studio tem, tá, pessoal? Então, no meu caso, funcionou corretamente. Então, no seu caso, se você for usar o emulador do Android Studio, é bem provável que na hora que você clicar buscar lat long, ele vai reportar para você lat 0, long 0. Por quê? Porque normalmente você está dentro de uma casa ou o seu computador não tem um GPS aí dentro, tá? Então, a solução que eu fiz foi, no meu caso, né, foi colocar no meu celular físico, ir lá fora e fazer esse teste. Mas uma solução para isso seria trocar o provedor para, ao invés de ser GPS Provider, eu troco para Network Provider, que é isso daqui, ó. Essas duas linhas aqui, ao invés de ser o GPS Provider, vai ser Network Provider, essa daqui também. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Mas eu sugiro que você mande direto para o seu celular aí, que é mais legal, que você já vai testando ali, é bem legal brincar com isso aí dentro de casa. Pronto, agora é a sua vez de fazer esse exercício de novo, o que eu fiz aqui, você tentar replicar aí no seu computador. Tente fazer todos os passos que eu apresentei, e aí uma vez que você conseguiu fazer funcionar, pessoal, primeiro você vai quebrar a cabeça aí, às vezes vai ter uma diferencinha de um código aqui, outro ali, você vai pesquisar alguma coisa na internet, mas de forma geral você vai conseguir. Agora, depois que você conseguiu fazer isso aqui funcionar direitinho, aí eu costumo dizer para os meus alunos sempre, ó, vamos começar a brincar com esse código agora, mexe em alguma coisa, coloca um botão a mais, tira essa WebView, vê o que acontece. E aí de uma forma mais avançada, dá uma olhadinha lá naquela documentação que eu te passei, Location Manager, olha só que tanto de funcionalidades que tem ali, deixa seu cérebro aí fluindo aí, pensando, pô, então eu posso fazer uma aplicação assim, eu posso fazer uma aplicação assado, com essa função aqui, com essa outra aqui. Ou seja, você vai treinar agora. Isso é treinar. Isso assim você aprende sobre uma nova informação que chegou para você. E aí uma outra classe interessantíssima que tem lá, que eu vou falar dela na próxima aula, é a classe Location. Com ela, nós vamos fazer o exemplo simples de fazer a distância entre dois pontos. Aquele exemplo clássico que nós falamos até lá no início, que motivou os caras lá a fazerem da Terra, que era uma bola esquisita, de um elipsoide, enfim, distância entre dois pontos. Como que faz isso? Eu vou te mostrar que uma classe boa para fazer isso é a Location. Mas ó, ousa dizer que só de você pesquisar lá, dar uma vasculhada lá dentro do Android Developer, que você vai pelo menos ter uma noção boa de como usar. Eu já até coloquei aqui, né, que é o método Distance Between. Então é mais ou menos por aí que nós vamos fazer. Mas aí na próxima aula eu faço junto com vocês aí, tá joia? Para essa aula então eu quero que você consiga replicar tudo isso que eu fiz aqui. E aí você faz um videozinho pequenininho só me mostrando isso aí funcionando no seu computador, no seu celular, para me ver que você realmente conseguiu. Beleza, pessoal? Então se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Obrigado! Então, pessoal, para fechar a nossa aula aí, ó, só para vocês verem isso aqui funcionando na prática. Então aqui está a minha main activity, a buscar informações do jeitinho que eu mostrei para vocês. Não pode deixar de colocar esse if aqui, que é das permissões. Ele é importantíssimo, ele não funciona. Quer ver? Eu vou tirar ele, ó. Você vai ver que a linha 33 ficou com problema lá. Se eu der um Alt Enter para ele buscar isso aí, ele vai pedir para adicionar a permissão para você. Então ele vai colocar aqui, ó, colocou automaticamente, tá vendo aí? Só que ele só faz o if, se isso aqui acontecer, ele vai dar um retorno nada aí, só para fechar. Mas aí aqui eu coloco do jeito certo, que é para ele fazer o quê? Se realmente não tiver permissão, ele vai requisitar essa permissão. E é até legal que eu não rodei nenhuma vez ainda esse projeto. Na hora que eu for rodar a primeira vez no emulador, ele vai me pedir essa permissão e depois não pede mais, tá? Então eu estou pedindo aqui da Final Localização e do Network State. Aqui então está a minha Activity, que tem o botão e meu WebView. Então está aqui a minha prévia e aqui a minha classe, minha localização Listener. Então perceba que eu sobrescrevi o método onLocationChange e criei aqui os dois atributos estáticos que são latitude e longitude. Vamos rodar isso aqui então? Então eu vou vir aqui, mandar rodar. Ele vai abrir aqui o aplicativo para mim no emulador. Então pessoal, a primeira vez demora um pouquinho mesmo, viu? Então abriu aqui para mim o posicionamento global e eu vou clicar aqui no botão buscar lat long. Olha só o que vai acontecer. Como é a primeira vez, ele entrou aqui, ó,
ele está fazendo exatamente a linha 32 e 33, me pedindo a requisição aí. Então eu vou colocar enquanto usar o aplicativo, eu dou a permissão e ele vai tentar fazer a busca. Aí, ó, tá demorando demais. Pergunto para vocês, será que ele vai conseguir? Não, não vai. Por quê? Porque aqui, ó, o meu provedor tá o GPS Provider. Entenderam?